Nessa noite muito especial, Deus, na preparação da palavra, já começou a trabalhar muito forte no meu coração desde ontem. Eu vi uma cena que me fez chorar de saudade. Esse senhorzinho de cabelo branco que veio aqui, o seu Adier, a gente estava numa festa, a festa dos tímidos da igreja, dos introvertidos. Não sei porque que eu fui convidado, mas eu sou tímido. E eu perdi o papelzinho. Você pode pegar para mim o lencinho? O que aconteceu? Estávamos na festa, já era o fim da festa. Aí eu já estava ali quietinho, eu dou de bobinho, mas eu observo tudo. E vi uma cena maravilhosa, que muitas vezes passa despercebida. Estava ali o seu Adiel e o filho dele, Samuel. Que cena linda que me fez chorar. Eles conversando, pai e filho, amigos, numa comunhão maravilhosa. Aí um ria, eu não sei o que ele estava falando, já está falando de mim, né? Mas eles riam. E foi gostoso, comendo uma picanha, né? Tomando um guaraná. Eu falei, se eu pudesse voltar no tempo. E aquilo foi inspirador. E nesse espírito de gratidão, nós louvamos a Deus, nosso maravilhoso Pai, pela vida de nossos pais. Bênçãos que o Senhor nos proporcionou para iluminar a nossa existência. Hoje, antes do almoço, eu estava corrido, porque era o almoço da família. Os filhos vieram um de cada canto, e já estavam me pressionando. Pai, isso está atrasado, a gente já está tudo pronto. Mas eu briguei com a Paula, depois fizemos as pazes, mas eu tinha que dar um abraço no paizão da nossa igreja. E eu cheguei na casa dele, de novo, forte emoção. Seu Alfeu, nosso vovozinho, estava ali, chegou a Cecília. Pai, eu estou morta de cansaço, mas eu queria dar um abraço no Senhor. E aquele abraço de lágrimas, de alegria. Seu Alfeu chorava, que nem criança. A filha chorava de alegria. O Senhor é massa, Pai. E eu chorei também, de novo, de emoção, até desidratei. E aí fui correndo lá para a festa, em Campinas. E Deus falando ao meu coração, todas essas memórias marcam a gente para a vida inteira. E esse é um grande dia, um dia de grande emoção, de gratidão, porque nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, nos traz à memória muitas experiências vividas no forte laço indissolúvel de família entre pais, filhos e irmãos. Laço este de família que nos cerca desde o berço, desde a infância. É dia de reencontro de pais idosos, filhos adultos e independentes, que já não precisa financeiramente mais do pai para viver, mas é a fase que a gente fica mais carente. É dia dos netos, toda a família numa harmoniosa relação que muito agrada a Deus, o grande Pai. Também é dia de chorar de saudade e também agradecer pelos pais que já partiram e deixaram o seu legado de sabedoria, de amor e de união que transforma seus filhos em referências abençoadoras para a sociedade na qual vivemos, tão carente de bons referenciais. Hoje é dia dos pais. Muito emocionado ao lembrar-me do meu falecido pai e pela alegria do convívio com meus filhos já adultos,
com meus irmãos e amigos, com os já pais e filhos, no partilhar da vida comunitária da Igreja de Deus, principalmente esta de Jundiaí, onde hoje estão meus melhores amigos. E eu senti-me tocado a basear o sermão desta noite numa parábola que é chamada de parábola do filho pródigo, mas que, na verdade, gostaria de ressignificá-la com o título de parábola do grande pai, porque diante da grandeza do amor do pai expresso nesse texto que leremos agora, o filho fica desse tamanho e o pai manifesta toda a sua grandeza. Então, eu quero convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 em diante, onde se lê: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, sem regras, sem as regras da casa do pai. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa,
ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria estar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho, tudo o que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesse texto, nessa história bonita, mas muito forte e desafiadora, gostaria de destacar a figura do pai. O pai que Deus espera que nós sejamos. O pai que atende os desafios de uma sociedade em que a juventude pensa que já sabe tudo. A juventude sai de casa cada vez mais cedo. É o pai sábio. Educar filhos não é brincadeira, não é uma tarefa difícil. É preciso, para educar filhos segundo o propósito do grande Pai que é Deus, é preciso muita sabedoria. O filho mais moço da nossa parábola, achando que já sabia tudo, que o pai era chato, porque pegava no pé para ele trabalhar, para ele ajudar na sua seara. Como teu pai hoje pega no teu pé para você forrar a sua cama, para você lavar a sua xícara que ficou na mesa, para você, fazer coisas básicas que nos irritam. Esse pai cuidava desse filho, ensinando para ele os limites para que ele tenha uma boa vida comunitária, para que ele vença no mundo. E esse filho, desprezando o pai, fez aquele desaforo, dizendo: pai, me dá a minha herança. Já que o senhor não morre logo, porque ele só teria direito à herança depois que o pai morresse, já que o senhor não morre logo, está fazendo hora extra, me dá a minha herança. É um direito que ele só teria após a morte do pai. O pai, que tinha o poder sobre a casa, sobre a herança e sobre os filhos, embora ele pudesse negar, como ele era sábio, era não, porque o pai é Deus que está vivo. Por amor ao filho, mesmo sabendo que ele iria se dar mal, permitiu que ele sofresse. Para quê? Para que ele amadurecesse e aprendesse a dar valor a toda a riqueza que ele tinha na casa do pai. Amados, mesmo sabendo que ele ia se dar mal, ele permitiu, sofrendo, mas sabendo que perderia o filho por um tempo, mas com a sua sabedoria, bolou essa estratégia para tê-lo para sempre.
Porque se cumprirmos o propósito de Deus, pai e filho é para sempre. Vai além da dependência econômica. É uma coisa de Deus. E aqui, a parábola fala da herança dos bens materiais. Mas a riqueza do pai é perfeitamente aplicável à educação. Sabe aquela educação que vem de berço? Ao carinho, ao amor, ao respeito, aos valores familiares. É uma herança que não dá para comprar. Herança que nós recebemos desde a infância na casa do pai. O pai sábio tem a estratégia de respeitar e até perder a riqueza material de uma vida inteira pela má escolha do filho, para ganhar o seu coração pelo amor, para sempre. Porque dinheiro vem, dinheiro vai. Os tesouros da terra, os ladrões minam e roubam. Mas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente recebeu de pai e mãe, aquilo que nos faz honrá-los, que é o primeiro mandamento com promessa, nada nem ninguém pode tirar de nós. Porque, como a Bíblia nos ensina, nada poderá nos separar do amor de Deus, o Pai eterno. E o nosso Pai, que é Deus, é sábio. Essa estratégia deu tão certo que, ao ver seu filho, ao se ver no fundo do poço, tratando porcos, e percebendo que era feliz na casa do pai e não sabia, ele se arrependeu, voltou para casa e, para a surpresa dele, sem ele merecer, o seu pai sábio o esperava de braços abertos. Não está escrito na Bíblia, mas eu acho que o pai olhou para o filho, viu o filho voltando e falou: eu já sabia. A sabedoria é a maior riqueza que o pai pode deixar de legado para os seus filhos, garantindo-lhes uma vida abençoada e abençoadora em suas trajetórias pessoais e coletivas na terra, na vida. As outras coisas você compra com o cartão de crédito, mas isso aqui é bênção de Deus que não se compra, mas se recebe. Esse pai aqui, o grande pai, além de sábio, ele é amoroso. O pai da nossa parábola está à frente do seu tempo. Não é um mero provedor econômico, como muitos que tem por aí, que achando que dá brinquedos caros, dá dinheiro, dá um monte de bens, se cria um filho. Gerar filhos, qualquer homem pode fazê-lo, mas ser pai é para pessoas especiais, como vocês, como nós, que aprendemos com o Pai de todos. Diante da afronta imperdoável do filho rebelde, o pai amoroso reagiu com o perdão irresistível para com o filho arrependido. O pai amoroso está sempre a esperar seu filho de braços abertos. E quando vê ao longe, voltando para casa, vai ao seu encontro correndo, o abraça e o beija. Meu finado pai, de quem eu tenho muita saudade, fazia uma coisa que era constrangedora na frente dos meus amigos.
Ele que não conheceu o pai dele, todas as vezes que eu chegava, ele, vem cá. O que se diz? No começo era a sua bênção, pai. Aí ele estendia a mão, eu beijava a mão dele, ele me dava 3 beijos no rosto e falava, Deus te abençoe. Depois foi diminuindo, né? Bens, pai. Depois diminuiu para bens. Foi uma coisa que eu não consegui passar para o meu filho. E sem me desrespeitar, hoje, quando ele me deu um abraço de Feliz do Dia dos Pais, o Ricardo, que toda vez que me liga me faz tremer, aí ele falou assim, e aí, mané, beleza? Parabéns. No tempo do meu pai, se eu falasse isso, ele me quebrava os dentes. Mas não foi dizer, foi uma forma de ele manifestar carinho. Me deu um beijo, né? E é incrível como o sentido das coisas muda com o tempo. Mas a essência está lá, e isso ninguém tira. Ele sabe que a gente sempre vai estar lá, física ou espiritualmente. Então, amados, o pai amoroso, ele está sempre lá, sempre a esperar. Ele é como Jó, ora pelos seus filhos, não é? Ele é zeloso, ele é amoroso, ele chora pelos filhos. Nós estamos numa cultura machista onde homem que é homem não chora, mas o homem que tem a sensibilidade de Deus na sua vida, ele derrama suas lágrimas pelos seus filhos, lágrimas de intercessão, lágrimas de gratidão. É um homem sensível, é um homem à frente do seu tempo. Esses atos amorosos que ele, como homem, faz, de sair correndo. Imagina que mico, né? A gente paga mico pelos nossos filhos. O pai aqui saiu correndo, ele já devia ter uma certa idade. Saiu correndo, foi na direção do filho. O que ele fez? O abraçou, ele o beijou. São ações que normalmente são delegadas às mulheres na nossa cultura. Não só isso, você já viu o pai preocupado com roupa? Os pais modernos se preocupam. Providencia uma roupa aí para esse menino. E ele estava cheirando a porco, menino. Não disse que deu banho nele, falou para providenciar uma roupa. Ele saiu do chiqueiro e foi recebido com honra pelo pai. Porque as vestes que o pai coloca nele vão torná-lo digno para estar na festa que o pai preparou. Pega a roupa. A melhor roupa, está escrito aqui, a melhor roupa, não é qualquer roupa, não. O que mais mandou pegar? As sandálias. Por quê? Esse filho veio fedendo a porco, veio machucado, porque ele se machucou no caminho que escolheu. Então mandou colocar sandália. Sandália não é só para proteger o pé, é para proteger os caminhos do filho, para ele nunca mais se ver nessa situação. E outra coisa, o anel, as famílias honradas tinham o seu anel. Algumas têm até o brasão, né? O que é o anel? Tem o selo. O selo de quem? Da autoridade do pai. E na nossa forma de entender a fé, quando a gente se converte, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que endossa a nossa conversão, a nossa transformação. E esse pai, o filho até reconheceu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Vê aí, se eu puder ficar como empregado, eu já estou no lucro, porque o desaforo que eu fiz para o senhor foi para o senhor me barrar na porta.
Mas o amor de Deus é constrangedor. Uma vez filho, filho para sempre. Esse selo de Deus na nossa vida, o nosso Pai, é para a eternidade. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E Deus é um Pai responsável. E não somente isso. O nosso Pai gosta de festa. Todas as vezes que os filhos estão reunidos, como neste culto, todas as vezes que um filho vem para casa do pai, Deus faz uma festa. Porque o nosso Deus nos chamou para a alegria. Para que nós, como diz o Salmo 100, celebremos com júbilo ao Senhor. Servamos ao Senhor com alegria. Porque a gente está com o coração na obra. Aquele filho foi embora porque ele não estava lá, ele não gostava. Esse meu pai veio me arrumar trabalho. Não. Servia ao Senhor com alegria e apresentava-os a Ele com cânticos. Desde pequenos, e essas crianças aprendem muito cedo a louvar a Deus. A menina cantou até em inglês, né? Cantou em inglês. E outra coisa, a que fez o solo, afinadíssima. Eu estou há 58 anos tentando cantar melhor, não chega aos pés. Por quê? Porque é lindo, isso é dom de Deus. E desde pequenos eles estão aprendendo a saber, estão aprendendo que a casa do Pai é a casa onde eles se sentem à vontade. Porque o próprio Senhor disse, deles é o reino dos céus. Não é? Aqui é a casa do Pai, eles estão em liberdade. Aqui nem o neto na casa da vovó e do vovô. Então, amados, o Pai amoroso é um porto seguro para onde podemos voltar, física e espiritualmente. O nosso coração às vezes está longe, às vezes você está numa terra distante, você está numa dificuldade, aí você lembra, meu Deus. Às vezes o filho me liga, e aí, pai, o que eu faço? Estou nessa situação, tenho que tomar essa decisão, me dá um conselho. Vamos orar ao Pai que vai nos dar a resposta. Então, diante das intempéries que todos nós, uns mais, outros menos, como filhos, enfrentamos na vida, a segurança, o alicerce que o Pai amoroso nos proporciona, nos dá um horizonte de vitórias para que a gente conquiste o mundo. Para os pais, nós seremos sempre seus bebês, carentes do seu colo paterno e da sua proteção. Na nossa cultura, o bom pai é um pai durão. Por mais que eles pareçam durões, porque a vida os faz assim, eles têm um bom coração. Eu me lembro que eu era o filho pródigo da minha família. Permita-me dar esse testemunho. Saí de casa aos 7 anos. Para não entrar na criminalidade, fui para o reformatório. Chique, pago. Minha mãe gastava 100% do salário dela na minha formação, apoiada pelo meu pai. Depois saí de lá, fui para o curso interno de mecânica. Depois, fui para a vida militar, onde, para não ir para casa, como meu pai era muito duro, eu era laranjeira. Você sabe o que é laranjeira? Laranjeira é o soldado que mora no quartel, para não ir para casa. Depois, eu fui para casa. Dei baixa, saí e fui para casa. E falei para o meu pai, pai, não dá para nós. Vazei, estou indo embora. E minha mãe, mas meu filho, você não tem dinheiro? Não tenho. Vou vencer em São Paulo. Fui sem dinheiro, sem nada para São Paulo.
achando que sabia tudo. E passei um tempo até que deu tudo certo. Até que eu fiquei doente. Mas uma doença mortal, a tísica. Aí peguei a tuberculose, nem a Paula podia me ajudar, porque é uma doença contagiosa. Voltei para casa. Falei que nem o rapaz aqui. Vou para a casa do meu pai, quem sabe ele me aceita. 20 quilos mais magro, colocando sangue pela boca. Cheguei em casa. Aquele meu pai ruim, duro, me recebeu de braços abertos. E me beijou, falei, pai, é contagioso. Eu quero ser contagiado. E quero contagiar você pelo meu amor de pai. E papai cuidou de mim. Era para eu ficar 60 dias de tratamento. E ele foi lá, pegou, fez um suco de fígado cru, ovo de pata, mastruço, leite, coentro, beterraba, aquele troço saía fumaça. Nem o vírus aguentou aquilo. Em 30 dias eu estava mais fortinho, mais coradinho, mas a grande cura não foi da tuberculose. Foi a cura pelo amor. Meu pai marcou a minha vida ali. Não é? E esse grande pai, além de sábio e amoroso, ele promove a união familiar, que muitas vezes é difícil. Sabe por quê? Não é fácil ser um bom pai. Os filhos, e eu morria de ciúme da minha irmã, os filhos têm a tendência de pensar que o pai gosta mais de um do que o outro. Né? E a Nilzinha era a queridinha do papai. Mas ele me amava também, só que são necessidades diferentes. E houve um ciúme. O grande pai da parábola também enfrentou esse desafio. E ele teve a sabedoria para conter a indignação do filho mais velho. Cheio de razão, ele se revoltou, foi chegando do trabalho, viu a festa, viu a dança, viu tudo. Falou, ué, há tanto tempo não tem festa nesta casa? O que está havendo? Perguntou para um dos empregados, né? Perguntou para o diácono que estava à porta do templo. E falou, foi teu irmão que voltou aí. Voltou vivo e com saúde. Teu pai está tão contente que deu essa... Aí o filho ficou louco. Esse meu pai eu já sabia. Mas o pai sábio, mais uma vez, manifestou sua sabedoria para promover o amadurecimento do filho. Quando a gente para de brigar por coisinha pequena, é sinal que a gente amadureceu. Essa minha irmã Nilza, por quem nós temos orado, daquela enfermidade, fez a cirurgia, está bem? Mas eu batia tanto nessa minha irmã, a gente brigava, a outra também. Às vezes eu apanhava na rua, mas era valentão em casa, batia nas irmãs. Hoje a gente chora de saudade. A gente não briga mais, é sinal que a gente amadureceu. Estava com tanta saudade da minha irmã que na sexta-feira cheguei lá, 11 horas da noite, a hora de fazer visita. Demos um abraço gostoso, choramos, nossa mãe estava ali. Sabe por quê? É berço. Nós aprendemos, através do exemplo do nosso pai, da nossa mãe, que os irmãos têm que ser unidos. Não tem nada melhor, nada mais forte onde uma família tem os irmãos unidos. Bem-aventurado aquele que enche de filhos a sua aljava, pois quando bater o inimigo à porta, eles o protegerão quando você estiver mais fraquinho. Hoje, essa questão da paternidade, estão tentando esvaziar. Eu me lembro quando eu tive o terceiro filho, na verdade foi o quinto, porque nós perdemos 2.
Estávamos montando um time de futebol. Quando veio o Renatinho, os meus amigos da firma fizeram uma vaquinha para comprar uma televisão. Né? Porque não dá, Márcio, né? Mas eu comprei fraldas com o dinheiro da televisão e seguimos até hoje. Porque, para o mundo, ter 3 filhos é loucura. Mas só quem tem filhos sabe a alegria que é ser pai. E a gente é baratinho para se alegrar. Que nem hoje eu já vi com o lencinho, eu desidratei. Estou desidratando desde sexta-feira. Mas é uma alegria. E a gente vai vendo Deus honrando o nosso compromisso. E é por isso que hoje nós temos o que comemorar. Meu pai era o comandante da tropa na aeronáutica. E meu pai era o rústico, ele tinha uma varinha que ele ensinava a marchar. Quanta gente eu encontrei, os principais soldados do meu pai eram daquele bairro que está saindo no jornal lá, da Operação Escudo, aí era só naquele naipe. Poxa, o Mirandão me ensinou muita coisa na vida. Eu falei, caramba, quem é esse meu pai? Mas muita gente. Ele era um instrutor da tropa, mas ele não se restringia a isso. E era um homem aberto. Meu pai era tão generoso que os soldados estavam brincando com a arma que a gente aprende a não brincar. De repente o tiro saiu, pegou na perna do meu pai. O soldado ia se matar, ele falou, calma, calma, menino. Foi só um tiro. Sarou, não pegou o osso. Sabe? E aquilo marcou a vida dessas pessoas, tem marcado a minha vida. E vocês, pais que me ouvem, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. A gente, às vezes, se sente pequeno diante da grandeza desta missão. Mas isso agrada a Deus. Você é o herói, para sempre. Mesmo depois que a gente cresce, o nosso pai é o nosso herói. O filho mais velho aqui também era carente. Ele também precisava aprender sobre o caráter generoso do pai, a quem via como patrão da fazenda e não como pai. Ele também precisava ter o seu coração conquistado pelo amor do pai e ser quebrantado por seu perdão irresistível. E o grande pai teve a sabedoria de aplacar a fúria do filho mais velho, reafirmando o seu amor para com ele, promovendo a paz no lar. Uma evidência da nossa maturidade, da passagem da infância. Sabe o que Paulo chama de, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino. Agora que cheguei a ser homem, a ser um adulto maduro, eu não fico mais brigando por ciúmes. Eu tomo posse da herança da união promovida pelo exemplo e ensino do grande pai na sua casa. Veja o que és profeta, eu desidratei. Então, amados, isso que nós devemos perseguir, essa unidade, esse honrar pai e mãe com os nossos momentos de pai. A melhor coisa da vida da gente é ver os filhos juntos com a gente, sorrindo, com saúde. Gente, é maravilhoso, e Deus quer isso de nós. Porque é muito bom e agradável que nós, os irmãos, filhos do nosso Pai, estejamos em união. Ali ordena Deus a sua bênção. Nosso grande Pai deixa a seus filhos a herança da alegria de viverem juntos em união. O grande Pai é? Quem é? Deus. Hoje é dia de agradecer pela bênção da herança que nossos pais, criados à imagem e semelhança de Deus, deixam para nós. Eles, como nós, não são perfeitos.
mas conscientemente ou não mede esforços para nos sustentar com o seu duro trabalho. Filho que tem pai não passa fome. A gente dá um jeito, né? O pai de uma das crianças que nós adotamos, e nós adotamos um árabe, Mufid. Nós chegamos para o seu, como era o nome dele? Nassib. O pai do Mufid? Mahmoud. Seu Mahmoud, estávamos conversando com ele, e ele lembrou, na cultura dele, que os filhos estavam com fome, lá no deserto, e Deus deu a sabedoria ao pai para pegar as pedras, colocar na água, e aquele negócio que saía da água, os minerais, sustentaram os filhos árabes no deserto. Filho que tem pai não passa fome. Pode passar alguns perrengues na vida, mas fome não vai passar, porque o zelo do pai, e o nosso pai, um dos nomes dele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Nada vai faltar. Nunca os filhos de Deus vão mendigar o pão, porque a bondade de Deus não permite isso. Guardemos isso na nossa mente. Por toda essa herança de Deus, no amor, na sabedoria e na união da gente, hoje é um dia de festa, hoje é um dia feliz, dia de nós, filhos, sabermos que todo esse esforço só tem sentido quando nós honramos nosso pai e nossa mãe. E somos abençoados por isso. Deus se refere a seus filhos e aos nossos filhos como herança bendita do Senhor. E Deus coloca uma mesa farta diante dos seus filhos e netos para que cresçam saudáveis em estatura e graça diante de Deus e dos homens, para que cresçam felizes com a bênção de sua sabedoria, do seu amor e da união que temos uns pelos outros, o amor que temos uns pelos outros, que são passados de pai para filho, de geração em geração. E não é pouca coisa não, Deus fala que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Cada geração é 40 anos. Guardemos em nossa mente e no nosso coração a parábola do grande Pai, que é Deus, que é o exemplo bíblico de amor paterno que nós devemos seguir nessa sociedade tão plural. Feliz Dia dos Pais, aleluia, amém. Glória a Deus.